Delegacia Antissequestro de Campinas liberta vítima de cativeiro e prende parte de quadrilha envolvida em sequestro de colombianos que vivem na região. Eles falaram que escolhera eu qual dedo queria que cortara. E cada dedo valia 2.000. Flagrante, câmeras registram ataque a ônibus em Campinas. A ação seria represália à morte de comerciante. Localizado carro usado por bandidos em assalto a banco na cidade. No futebol, as informações de Ponte Preta e Guarani. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Policiais da Delegacia Especializada Antissequestro de Campinas resgataram um homem e prenderam 2 suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por sequestrar cidadãos colombianos que vivem aqui na região. Os criminosos podem ter feito ao menos 10 vítimas. Foram mais de 10 sequestros e pelo menos 8 vítimas. Todos homens colombianos que tentavam ganhar a vida vendendo roupas no Brasil. Só este rapaz foi sequestrado 2 vezes pela quadrilha. Primeiro em março. Na última terça-feira, foi abordado pelos criminosos enquanto trabalhava. Quando eles abordaram a gente, montaram num carro, cobriram assim e levaram a gente para um apartamento. O homem foi libertado nesta quarta-feira durante uma operação da Delegacia Especializada Antissequestro de Campinas. Um amigo para quem os criminosos pediram o resgate procurou a polícia. Estabelecido essa negociação, foi definido o local onde seria entregue o dinheiro. A polícia dirigiu-se para esse local e nós colocamos em torno de 20 policiais previamente, estrategicamente, em posições privilegiadas e aguardamos a chegada desses indivíduos pertencentes à quadrilha. 2 sequestradores foram presos pela polícia. Felipe Góes, de 22 anos, e Pedro Ivo Alves Pereira, de 37. O último já tem passagem por roubo e é apontado como dono do imóvel que servia de cativeiro. Foram apenas 3 dias de investigação e a polícia conseguiu descobrir que a quadrilha era formada por pelo menos 5 criminosos brasileiros. As vítimas eram trazidas para um apartamento que fica neste condomínio, no bairro Matão, em Sumaré. Vários sequestros aconteciam ao mesmo tempo. E as vítimas eram sempre colombianos que trabalhavam pelas ruas da região de Campinas. Encontraram facilidade, talvez até pela fragilidade de serem estrangeiros, a maioria deles recentes ainda no nosso território. As fotos cedidas pela Polícia Civil mostram o local, um colchão e recipientes de comida na mesa do apartamento. No cativeiro foram encontrados ainda materiais para amarrar e vendar as vítimas, além de uma réplica de pistola e documentos dos colombianos. Esta outra vítima mostra os ferimentos na perna e no rosto. De acordo com ele, a quadrilha era violenta. Os momentos vividos sob poder dos sequestradores foram marcados pelo terror. Bateram em mim, bateram em minha cara, torturaram. Eles falaram que escolhera eu qual dedo queria que cortara, se não pagasse. E cada dedo valia 2.000. A investigação continua para identificar e prender os outros sequestradores. Desce na polícia, aquela quadrilha já está desquartizada, já eles pegaram eles, então eu acho que a gente vai ter que trabalhar mais devagar agora. E a polícia de Indaiatuba prendeu ontem à noite 2 pessoas suspeitas de participarem de um sequestro de uma mulher na cidade. Ela foi abordada na rodovia Santos Dumont. A vítima ficou nas mãos dos criminosos durante 8 horas. A mulher, uma comerciante de Indaiatuba, foi abordada na cidade, no caminho para Campinas. 3 homens neste carro branco fecharam o veículo da vítima, que foi obrigada a parar. Eles rodaram com a mulher durante horas. Depois levaram ela para esta casa, que serviu de cativeiro, onde ela ficou 3 horas. Em seguida, a vítima foi obrigada a fazer um saque de R$3.000 no banco e foi libertada. Assustada, foi até a delegacia, onde registrou o crime. Os investigadores foram até a localidade ali onde ela mencionou que teria ficado em poder dos assaltantes. Foi feita a consulta de emplacamento, constou que era uma Fiat Strada produto de roubo da cidade de Hortolândia, do finalzinho do mês passado.
E ali eles fizeram uma campana para aguardar a chegada do responsável pelo veículo. Até então não se sabia se realmente ele era simplesmente um receptador, se havia emprestado ou se era um dos autores do roubo. O criminoso preso confessou onde era a casa feita de cativeiro. A dona da residência, Jennifer Cândido, de 26 anos, também foi presa. A polícia acredita que eles não tinham nenhuma prática no crime. Agindo em Indaiatuba, a gente não tem casos semelhantes a esse daí. Agora, precisaria depois verificar em Campinas se há algum caso semelhante. Ao que tudo indica, não é uma quadrilha especializada. A gente não tem certeza de quantos casos eles já praticaram, mesmo porque essa residência, ao que parece, era usada com uma certa frequência. José Gilson de Jesus, de 32 anos, afirma que nunca tinha cometido nenhum outro crime e que praticou o assalto porque está desempregado. Trabalho de pedreiro, aí no momento estou desempregado, estou pagando aluguel. Minha geladeira tá sem nada, fui pro corre, fui roubar. Mas não fui sequestrar ninguém, não. Os outros 2 homens que teriam participado do crime ainda estão foragidos. As investigações continuam. E a Polícia Civil localizou o carro usado por criminosos que assaltaram um banco ontem em Campinas. Carro usado pelos criminosos foi abandonado logo depois do assalto e foi localizado no fim da noite pelos investigadores da DIG, nesta rua do Jardim Chapadão. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e identificaram impressões digitais que devem ajudar na investigação. O carro foi roubado no último dia 31 de março em Campinas. De acordo com o Banco do Brasil, os criminosos roubaram R$20 mil dos caixas da agência que fica na Avenida Brasil. O crime aconteceu em plena luz do dia e com o banco cheio de clientes. De acordo com testemunhas, 5 homens armados participaram da ação. Eles tentaram pegar o dinheiro do cofre, mas o tesoureiro do banco não estava na agência. Os criminosos seguiram então para os caixas de atendimento. E 2 ônibus foram incendiados em um curto espaço de tempo ontem à noite aqui em Campinas. Um deles de uma ONG que cuida de menores carentes. O outro, do transporte coletivo, foi atacado por 2 vândalos. As câmeras de monitoramento gravaram toda a ação. As imagens foram cedidas pela Transurc, que reúne as empresas concessionárias do transporte coletivo. Passam das 11 horas da noite. O veículo está parado no ponto final da linha 413, que liga o Jardim São José ao centro. 2 homens chegam. Um deles entra no coletivo. Assim que senta no banco do motorista, começa a procurar o botão que abre as portas traseiras. Enquanto isso, o comparsa aparece com 2 galões de gasolina na mão. O primeiro busca pelas câmeras para tentar evitar que o rosto dele fosse gravado. Nesta outra imagem, que mostra as 3 câmeras instaladas no coletivo, é possível ver com mais detalhes a ação. No canto superior, o motorista, que estava em um abrigo do outro lado da rua, corre em direção ao ônibus para tentar conter o vandalismo. Na imagem do salão de passageiros, o homem com os galões começa a espalhar a gasolina. O ato é rápido. 4 minutos após o início da ação, o fogo começa. O incêndio destruiu principalmente a parte da frente do ônibus, fabricado em 2014. De acordo com a Transurc, o prejuízo passa dos R$40 mil. O veículo foi levado para a garagem e não tem previsão para voltar a rodar. Só que não foi o único caso. Na mesma noite, um outro ônibus também foi incendiado. As imagens mostram um veículo que pertence à Cidade dos Meninos, entidade que auxilia jovens carentes e vítimas de violência, pegando fogo. O coletivo estava parado na rua que fica às margens da rodovia Santos Dumont, no Jardim São José. De acordo com a polícia, o ato de vandalismo aconteceu em represália à morte do dono de um lava-rápido que fica no mesmo bairro. Hoje foi possível ver o tamanho do prejuízo. Era o único coletivo que a entidade tinha para transportar as crianças. Nos 2 casos, ninguém ficou ferido. A suspeita é que a mesma dupla tenha vandalizado os 2 coletivos. Um absurdo, né? E a seguir, os mitos e verdades sobre a dengue.